Memória da história. Katyn. Não é apenas uma palavra que evoca um lugar. É um conceito, uma ferida aberta na história. Não é apenas uma questão de perda de vidas, mas de silêncio forçado, verdades encobertas e memórias roubadas. Katyn é um marco onde a brutalidade da humanidade encontra a frieza da burocracia e a enganadora propaganda. À beira da Segunda Guerra Mundial, enquanto exércitos colidiam e nações desmoronavam, a Polônia, com sua rica história e futuro incerto, foi dividida. Milhares de cidadãos, oficiais, intelectuais, arquitetos, líderes comunitários, que eram o orgulho da sua sociedade, foram aprisionados e movidos como peões em um horrendo tabuleiro de xadrez. Os eventos subsequentes tornaram-se não uma guerra, mas uma ação sistemática de eliminação. As florestas ao redor de Katyn, outrora silenciosos testemunhos de belezas naturais, tornaram-se o cenário de um crime horrendo. Homens foram levados um a um e desapareceram na escuridão. Suas vozes foram silenciadas para sempre. O mundo exterior permaneceu na ignorância, alimentando-se de narrativas contraditórias e meias-verdades. Durante décadas, a história de Katyn tornou-se um jogo de sombras. O crime, a responsabilidade foi negada e a verdade permaneceu oculta sob camadas de desinformação. No entanto, com o tempo, à medida que as estruturas de poder começaram a desmoronar e as cortinas de fumaça se dissiparam, a verdade emergiu. Documentos foram desclassificados, testemunhas foram ouvidas e a história de Katyn finalmente veio à luz com uma clareza horrenda. Hoje, Katyn permanece como um memento mori, um lembrete sombrio da fragilidade da vida, da importância da memória e da necessidade de buscar a verdade, mesmo quando ela é dolorosa e inconveniente. Não é um chamado à vingança ou à retribuição, mas um apelo à justiça e à reconciliação. Que a história de Katyn nos inspire a valorizar a liberdade, a defender a verdade e a honrar a memória daqueles que foram silenciados. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde tais atrocidades nunca mais aconteçam. O massacre de Katyn foi mais do que uma tragédia militar. Representou uma tentativa deliberada de destruir a alma da Polônia. Em 1940, sob ordens diretas de Stalin, milhares de oficiais, intelectuais, juízes e policiais poloneses foram executados pelo NKVD, a polícia secreta soviética. Não se tratava de eliminar prisioneiros de guerra comuns, mas de decapitar a nação, retirar-lhe sua liderança civil e militar, impedindo qualquer forma de resistência à ocupação comunista. Para o regime soviético, esses homens eram o inimigo de classe. Indivíduos educados, patriotas e independentes, cuja simples existência ameaçava o controle ideológico do Estado. A lógica totalitária não tolerava uma elite intelectual capaz de pensar fora da doutrina. Assim, o massacre tornou-se uma ferramenta de engenharia política, garantindo que a Polônia ocupada fosse reduzida à obediência. O crime foi cometido em segredo e o silêncio tornou-se parte da estratégia. Por décadas, a União Soviética atribuiu falsamente o massacre à Alemanha nazista, fabricando provas e reprimindo qualquer tentativa de revelação. Essa mentira oficial
foi um segundo assassinato, o da verdade e da memória nacional. Katyn permanece como símbolo da frieza estratégica do totalitarismo, um extermínio intelectual planejado com precisão para subjugar um povo pela eliminação de seus líderes e de sua consciência histórica. Foi, em essência, um ataque à inteligência e à dignidade humanas. Havia, nas vastas terras do leste, uma floresta antiga e profunda chamada Katyn. Esta floresta era conhecida por guardar segredos sob suas raízes, mas ela tinha um pacto com o tempo. Tudo o que era enterrado, um dia a verdade o traria à luz. Naquela época, um poderoso do norte, que vestia o manto vermelho da ideologia, marchou sobre a terra vizinha e aprisionou seus filhos mais sábios. Os líderes, os doutres, os poetas e os que sabiam manejar a espada pela justiça. O poderoso do norte, temendo que a sabedoria dos cativos um dia se levantasse contra ele, ordenou que a escuridão os engolisse, e assim foi feito. Os homens foram levados à floresta de Katyn, e o som de seus sussurros foi abafado pela terra. O poderoso, então, selou a floresta com um silêncio pesado, dizendo a todos: "Não fui eu quem os levou. Foi o inimigo que passou por aqui." Por muitas décadas, o silêncio reinou. A floresta cresceu e as novas gerações olhavam para Katyn com medo e dúvida. O poderoso do norte insistia em sua mentira, e a história escrita em seus livros negava a sombra que pairava sobre as árvores. Mas a natureza da verdade é teimosa, como a semente que insiste em romper o concreto. Com o tempo, o solo, cansado de guardar o peso da injustiça, começou a ceder. As raízes das árvores, buscando nutrientes, encontraram ossos e medalhas. O vento, que antes carregava apenas o eco da mentira, começou a sussurrar nomes. Finalmente, um dia, a verdade emergiu, não como um grito, mas como um testemunho silencioso das evidências que a própria terra revelou. O poderoso do norte, enfraquecido por seu próprio peso, foi forçado a admitir o que havia feito. E a moral desta história é: a mentira pode ser uma muralha forte, mas a memória é uma raiz profunda. O silêncio imposto sobre o crime pode durar gerações, mas a verdade, alimentada pela lembrança, sempre encontrará um caminho para germinar e expor a sombra que se escondeu sob a terra.